Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e hoje vamos falar da minissérie Por Trás de Seus Olhos, que estreia no catálogo da Netflix nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Pessoal, antes de tudo vou começar pedindo desculpas, principalmente se você estiver escutando este episódio com fone de ouvido, pelo leve ruído que talvez você esteja ouvindo aí, por conta de que aqui está muito quente na minha casa / escritório. Então tive que ligar o ventiladorzinho hoje aqui, galera, para poder ficar trabalhando, senão realmente ia ser bem complicado, mas nada que prejudique em demasia aí a nossa gravação. Da rua também tá vindo um leve barulhinho, né? Mesmo fechando a janela, aqui não resolveu muito, mas nada que nos prejudique tanto nesse contexto. Antes de tudo, galera, preciso dizer para vocês que a Netflix disponibilizou para a imprensa e para produtores de conteúdo o acesso antecipado aos 6 episódios que compõem esta minissérie. Então, muito obrigado Netflix pela oportunidade, e neste episódio eu vou falar para você em termos gerais o que esperar dessa minissérie, mas deixando bem claro que eu não posso aqui dar spoilers, ou seja, fazer revelações acerca do desenvolvimento da trama propriamente dita, ok, galera? Porque quando nós, jornalistas, produtores de conteúdo, conferimos cabines de imprensa, de filmes ou prévias de séries, como nesse caso, nós assinamos um embargo, né, um contrato, no qual nós assumimos um compromisso de não entregar spoilers, né, da produção a qual nós assistimos antes da estreia, para não comprometer a experiência de ninguém, perfeito? Mas para quem acompanha o Câmera Cega sabe que eu nunca costumo mesmo dar spoilers, né? Eu procuro fazer as minhas críticas, passar as minhas impressões sempre a partir de uma linha mais geral, falar da experiência da narrativa propriamente dita e não entrar em questões, em detalhes do enredo. No máximo, o que a gente vai ter aqui são informações já oficiais divulgadas pela própria Netflix em relação à sinopse da minissérie, informações sobre elenco e equipe de produção. Mas antes de começarmos a falar da minissérie Por Trás de Seus Olhos, alguns breves recadinhos. Se você costumava antigamente acompanhar o Câmera Cega pelo YouTube e ainda hoje acompanha, saiba que agora também estamos no Spotify, já que somos um podcast, e você também pode procurar o CC no seu agregador de podcast preferido. Se não está inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se, ou se você nos acompanha pelo Spotify ou por algum outro agregador de podcast, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, colegas, familiares, gato, cachorro, porque isso ajuda muito a estar disseminando o nosso podcast, fazendo com que o Câmera Cega cresça cada vez mais, tá bom, pessoal? Fique à vontade para interagir com a gente nos comentários, no YouTube, na nossa fanpage do Facebook. Será sempre um prazer estar interagindo com você. E por fim, um último recadinho para quem não sabe, além de jornalista e podcaster,
Eu também sou escritor e no final de 2020 lancei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, publicado pela plataforma Clube de Autores. Eu vou estar deixando na descrição desse episódio o link de acesso à página do livro na plataforma Clube de Autores para que você possa estar conferindo a capa, a sinopse e eventualmente garantindo aí o seu exemplar, que pode estar sendo solicitado tanto no formato físico quanto no formato digital. E agora, sem mais delongas, vamos à minissérie Por Trás de Seus Olhos. A minissérie de 6 episódios, na verdade, é uma adaptação do romance publicado pela britânica Sarah Pinborough em 2017, romance com o mesmo título, e que no Brasil foi publicado pela editora Intrínseca. Na trama, nós acompanhamos a secretária e mãe solteira Louise, interpretada pela Simone Brown, que inicia um caso com o seu chefe, o psiquiatra David, interpretado pelo Tom Bateman, até que, adivinhem, ela inicia uma amizade, ainda por cima, com a esposa do David, a Adele, interpretada pela Eve Wilson. Que babado, hein, galera? E é muito engraçado que a partir dessa sinopse você já consegue visualizar um monte de gente fazendo pré-julgamento e tal. Mas, cara, muita calma nessa hora. Porque, assim, realmente essa sinopse, ela entrega muito pouco, cara, né? Ela por exemplo, não entrega as circunstâncias direitinho nas quais esse caso aí entre os dois começa a acontecer, né? Como que isso vai se construindo ao longo da trama. Existem toda uma série de circunstâncias aí que vão fazendo com que isso passe a ocorrer na prática, né? Esse caso aí entre a Louise e o David. Para quem já leu o livro, galera, é claro, tem informação privilegiada aí. Pelo menos eu não li o livro na íntegra, galera, mas eu consegui dar uma espiadinha. E pelo que eu pude constatar, de fato, a minissérie é bem fiel ao livro, tá bom? Inclusive na sua derradeira conclusão. E bom, galera, antes de tudo, sendo bem direto então com vocês, eu gostei bastante da minissérie, cara. Acho que ela deve ter uma boa repercussão aí em termos de resposta do público, justamente por trazer esse tema, né, de relacionamento, de triângulo amoroso, e principalmente desenvolver esse conteúdo de um jeito tão original, tão forte, né, tão profundo, e ter um final tão polêmico e incrível, digamos assim, embora eu considero que ela tenha o típico final assim, divisor de águas, que muita gente deve amar e muita gente deve detestar. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. O final ele é tão provocativo quanto a minissérie em questão, mas vamos por partes. Quero começar dando uma dica para quem for conferir a minissérie, que é a seguinte: eu particularmente tive um pouco de dificuldade de maratonar a minissérie, galera, mas não por ela não prender a minha atenção, muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte:
A minissérie tem o tipo de narrativa onde cada episódio é muito encorpado, digamos assim, sabe? A minissérie ela começa com um ritmo, digamos assim, um pouco mais lento. Só que isso acontece porque na verdade nós temos muito desenvolvimento, muita construção de personagens. E das relações entre eles, né? Claro, sempre com um quê de tensão, de mistério, de suspense, porque sim, por trás de seus olhos é uma minissérie classificada como um thriller, né, galera? Como uma série de, não sei se eu diria terror psicológico, talvez suspense, um suspense psicológico. Acho que é mais apropriado nesse caso, e isso vai se desenvolvendo de uma forma muito profunda e particular e sem pressa, o que é muito importante justamente para a força da narrativa em cada um dos episódios. Então, cada episódio por si só acrescenta muito para a narrativa e dá bastante, oferece muito conteúdo para a gente absorver. Essa é a grande questão. Então, é aquele tipo de produção onde é bacana você assistir 1 ou 2 episódios e degustar, sabe, um pouco aquilo que você assistiu, absorver antes de continuar conferindo, porque senão você tende a tomar uma canseira, sabe? Se você não parar um pouquinho para absorver, para curtir aquele conteúdo que você consumiu. Então eu aconselharia o seguinte: assista a 1 ou 2 episódios, daí faça uma pausa, depois assista a mais 1 ou 2 episódios, e assim você deve curtir muito mais a experiência que a narrativa proporciona, tá bom? Essa é a minha dica para você aproveitar da melhor forma essa minissérie. Só que é claro, à medida que a minissérie vai se aproximando do final, o ritmo vai ficando cada vez mais frenético até o derradeiro final, aonde, minha gente, o negócio fica muito louco. Gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: principalmente a partir da segunda metade da minissérie, ou seja, a partir dos últimos 3 episódios, tem um novo elemento que é inserido na trama, sobre o qual eu não posso falar, inclusive no embargo, galera, no contrato que nós, né, jornalistas, produtores de conteúdo, assinamos quando a gente recebeu essa prévia, tem ali especificamente uma observação dizendo que a gente não pode de fato mencionar esse elemento, e eu entendo completamente o porquê, tá bom? Mas assim, o que acontece? Eu vou dizer para vocês que num primeiro momento, de início, eu não senti que esse elemento estava impactando de forma considerável no todo da narrativa, sabe? No todo do desenrolar dos acontecimentos. Só que no final, galera, ali nos últimos momentos, faz toda a diferença, cara. E sério, gente, eu acho que de todas as reviravoltas, assim, que eu já vi em tramas em geral, cara, sem exagero, essa foi uma das que mais me impressionou, assim. Tipo, sabe aquela famosa reviravolta estilo Sexto Sentido, que ficou tão conhecida, né? Que virou a cabeça de todo mundo na época e tal. É por aí. Essa reviravolta, ela faz você questionar a perspectiva de tudo o que você viu desde o começo da história, galera.
É isso que é incrível. E aí você pode começar a repassar toda a história na sua cabeça a partir dessa revelação que a gente tem aí nos momentos finais da história. E é muito doido, porque aí você realmente percebe o quanto aquela revelação faz sentido, o quanto ela agrega de significado para tudo o que você viu até aquele momento. Então, sim, nesse sentido, o efeito, digamos assim, né, da reviravolta que a gente tem nos momentos finais ali da história me lembrou muito o Sexto Sentido. E é muito bom poder ver, né, na telinha um tipo de história que apresente esse nível de reviravolta, né, esse nível de artifício narrativo, como realmente há bastante tempo eu não via de uma forma tão elaborada. E mérito da Sarah Pinborough, claro, aí, né, a autora original da história, mas que até onde eu pude observar, de fato, parece ter sido muito bem adaptada para as telinhas. E cara, é de fato impressionante o quão ricos são os debates que a minissérie traz, o quão profundos, né? Principalmente de fato, sobre relacionamento entre casais, sobre a opressão sofrida pela mulher em razão do patriarcado, né? Da nossa sociedade patriarcal, e os debates que o final suscita, galera, até mesmo em termos da distinção entre sexo e gênero, debate que felizmente nos últimos tempos tem, enfim, ganhado cada vez mais força, e a gente espera que continue ganhando cada vez mais. Tudo isso enfatizado pelo brilhantismo do final mesmo, né? Pela toda a gama aí de debates nesse sentido, de questionamentos que são evocados pelo final, pela conclusão dessa história. Embora eu reitere que seja um final assim em termos diretos, né, galera, que algumas pessoas devem, com certeza, algumas pessoas vão adorar e outras pessoas vão detestar, a gente não pode de fato negar, independente disso, quantos questionamentos, quanta reflexão a gente pode fazer acerca de relacionamento, acerca de como a mulher é vista geralmente com muita frequência, né, nesses processos, principalmente quando nós temos conflitos conjugais, e isso é muito enfatizado, há uma provocação muito grande nesse sentido, muito pertinente, a partir do final que nos é apresentado, e é nisso que nós temos que nos deter. Nesse sentido, eu acho que dá para a gente fazer uma conexão muito legal da proposta dessa história, tanto do livro quanto da minissérie, com Garota Exemplar, que também originou-se de um romance e recebeu uma incrível adaptação do David Fincher para os cinemas, e que tem aí no seu subtexto, né, uma proposta muito parecida, e que eu confesso para vocês, justamente nesse quesito de roteiro, eu considero Por Trás de Seus Olhos mais eficaz. Deixando bem claro, galera, eu gostei muito do filme Garota Exemplar, e eu atribuo um grande mérito à direção, à técnica com que o filme foi conduzido pelo David Fincher, né? Só que, apesar de eu gostar assim do roteiro, eu acredito que, né, partindo do livro, na verdade, eu acho que o filme até consegue melhorar um pouquinho algumas questões do livro, mas ainda assim eu tenho alguns problemas assim com aspectos envolvendo a conclusão da história, né, galera? Como a conclusão
é conduzida com algumas soluções ali, a forma como elas são apresentadas, e acho que isso acaba afetando um pouquinho todo o potencial, né, que a conclusão da trama poderia ter. E por trás de seus olhos, eu já vejo que esse efeito ele é conquistado com muito mais assim, de uma forma muito mais redonda, né, e poderosa, pela segurança, pela firmeza com que a história é concluída. Cara, eu realmente estou bem ansioso para conferir a repercussão que a minissérie vai ter. Eu acho que tem tudo para ela dar muito o que falar, e já estou vendo realmente muita gente fazendo paralelos com Garota Exemplar, possivelmente. Eu acho que nesse sentido, sim, a comparação é pertinente, ela faz sentido, e da minha parte deixo a minissérie Por Trás de Seus Olhos com 4 estrelas de 5. E se você gosta aí de uma história com intrigas envolvendo triângulos amorosos, com uma boa pegada de suspense, né, de tensão, e com todo um subtexto de crítica social maravilhoso por trás dessa história, super recomendo essa experiência. É um prato cheio. Prepara aí o seu coração para o grande finale dessa história, que realmente deve dividir o público. Mais um grande acerto aí pro catálogo da Netflix. Um abracéfilo para todos. Aquele abraço cinéfilo.